Paz do Senhor, meus irmãos, prazer estar aqui de volta com vocês. Nosso terceiro encontro para estudar a apostila de evangelismo do Seminário Paulo Leivas Macalão. Prazer muito grande estarmos aqui de volta e hoje nós vamos falar sobre o preparo para a evangelização. Tudo que nós vamos fazer deve haver um planejamento, né? Em o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer. E na obra de evangelização há também necessidade de preparo. Nós vamos ver aqui alguns elementos muito importantes na vida de uma pessoa, de uma igreja, em relação à sua obra de evangelização. Que atitudes tomar, que comportamento, quais as motivações. Então nós vamos ver aqui alguns elementos importantes que fazem parte do preparo para a obra de evangelização. Vemos aí, virtudes recomendadas. Primeiro, bom testemunho. É muito importante a questão do bom testemunho, porque há um provérbio que eu conheço muito antigo, que diz que o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está falando. O que esse provérbio está querendo dizer é que o que nós falamos deve condizer com o que nós somos. Então, o bom testemunho para nós é extremamente importante, porque o mundo já conhece folhetos, o mundo, boa parte até ouviu a pregação do Evangelho. O que eles querem ver agora é se nós vivemos o que nós pregamos. O bom testemunho é extremamente importante. É através dele que muitas pessoas se convertem, porque muitas pessoas conheceram o nosso passado e é muito importante que eles vejam quem nós somos agora. E por isso agora, ao observar uma vida transformada, uma vida de um homem reto, de uma mulher reta, linguajar transformado, atitudes transformadas, se mentia, não mente mais, se enganava, não engana mais, se prostituía, não prostituía mais. Então, esse bom testemunho fala muito forte. Não devemos ficar só no bom testemunho. Vimos na lição passada que proclamação, vem junto com a presença. Não adianta só estar presente e a pessoa me observar. Tem que ter a proclamação do Evangelho também. Vida santificada, que é uma vida de separação, uma vida transformada, uma vida em que as pessoas verem que a justiça e a verdade são as nossas vestes, estamos revestidos de Cristo. Ser verdadeiro cristão. Primeiro, nascido de novo, regenerado, salvo e obediente. Olha só que coisa importante. Como uma pessoa vai pregar Jesus como Salvador se ela mesma não foi salva, se ela mesma não se entregou para Jesus? É importante que quem prega viva o que está pregando, principalmente nesse aspecto. Ter tido um encontro pessoal com Cristo, ter aceitado a Cristo como Salvador em arrependimento. E por isso ele passou por a obra de regeneração. A obra de regeneração nada mais é do que o Senhor colocar em nós o Espírito Santo, e esse Espírito Santo gera no crente uma nova criatura. Por isso que é importante ser verdadeiro cristão. E um verdadeiro cristão, ele tem que ter sido regenerado, ou seja, ele tem que ter nascido de novo. Senão ele não vai conseguir viver a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo na vida daquela pessoa é que capacita ele, aquela pessoa, a ser um homem e uma mulher de Deus. Viver no Espírito. Paulo diz no capítulo 5 de Romanos, que os filhos de Deus são aqueles que andam segundo o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, não é dele. Então, viver no Espírito é uma pessoa agora que passou a aceitar a direção de Deus, os toques do Espírito Santo na sua vida, com relação à sua maneira de falar, a sua forma de agir, atitudes que ele toma, todas fundamentadas na palavra de Deus. Outro item, vida de oração. Eu sempre falo para o nosso grupo de evangelismo que nós temos, que só ter boas intenções não basta. Não bastam apenas nós querermos fazer a obra de bom coração. A obra de Deus só se faz com crentes cheios do Espírito Santo, com crentes que têm graça de Deus na sua vida, que têm a unção do Espírito Santo na sua vida. E essa unção nós conquistamos pela oração. É importantíssimo. Nós temos o exemplo de Jesus, que ele, apesar de ser filho de Deus, passava noites em oração, buscando mais poder de Deus, buscando mais direção, mais fortaleza, mais unção de Deus. Se Jesus precisou, com certeza nós vamos precisar muito. Então a oração
tem que fazer parte da vida de um ganhador de almas. Momentos com Deus, momentos buscando o poder de Deus, momentos buscando sabedoria de Deus. Outra coisa muito importante, ter confiança absoluta nas promessas de Deus. Isso é importante porque nós temos que ter no nosso coração que há uma ordem para nós pregarmos, mas temos que entender também que a própria Bíblia diz, por exemplo, o Senhor fala na sua palavra que a palavra que veio da sua boca não vai voltar vazia. Então, quando pregamos a palavra de Deus, ela vai ter um efeito na vida das pessoas. Alguns vai ter efeito imediato, a pessoa pode até aceitar Jesus como Salvador, mas a importância aqui de ter confiança absoluta na promessa de Deus é crer que o resultado pode não ser agora, mas vai vir. As promessas de Deus é que a palavra não volta vazia. Esperamos que a pessoa receba, mas se não receber na hora, o Espírito Santo vai fazer a obra. Vai começar a incomodar aquela pessoa e tocar no seu coração para aceitar a Cristo. Mas então, quando nós pregamos, é igual uma pescaria. Na pescaria, nós vamos com o intuito de pescar muito. Às vezes só vem um peixinho ou 2 no máximo. E outro dia a gente volta para pescar. Assim também é a obra de evangelização. Outra coisa muito importante, ter desejo ardente de ver almas salvas, vidas restauradas. Um ganhador de almas, ele não está preocupado só com quantidade, ele está preocupado com uma vida de uma pessoa sem Deus, o quanto ele sofre. Mesmo que a pessoa não saiba, mas a gente percebe aquela pessoa como escravo. Então, um desejo ardente de ver almas salvas faz parte na vida de um ganhador de almas e, por causa disso, ele não olha as pessoas pela aparência, pelo que ele está fazendo de errado, pelo que ele está fazendo de certo, nada disso. Um homem sem Jesus é um homem necessitado de salvação e um ganhador de almas quer ganhar aquela pessoa para Cristo, que é a motivação máxima que nós devemos ter quando pregar o Evangelho, ganhar almas para Cristo, tirar das garras do inimigo e fazer com que ele se dobre na presença do Senhor, esteja nas mãos do Senhor. Ter características fundamentais. Quais são? Amor. Quem não faz a obra pelo amor, essa obra não vai permanecer. Então, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. No momento a pessoa que precisa de evangelizar, às vezes essa pessoa nem gosta de você, às vezes essa pessoa não quer ouvir o evangelho, às vezes essa pessoa blasfema, calunia. Muitos de nós éramos assim. Então, por isso que temos que ter o amor. O amor perdoa essa pessoa e olha a necessidade dela. Às vezes, nem a pessoa sabe da necessidade dela, porque está cega. Então, o amor não olha, o amor não fica magoado, o amor não tem sentimento de vingança porque a pessoa nos rejeitou. Vamos lembrar que dos 12 apóstolos, 11 morreram martirizados por causa do Evangelho. Todos morreram cheios do amor de Deus. Nenhum amaldiçoou seus perseguidores, assim como Jesus nunca amaldiçoou. Ele amou. A autoridade espiritual no caso, a unção do Espírito na nossa vida. E devemos ter também como característica muito importante serviço no corpo, ou seja, ter prazer de trabalhar junto com meus irmãos, ver a minha igreja crescer, ver a minha igreja ser abençoada. E para isso eu participo dessas bênçãos. Outra virtude, conhecimento da Bíblia. Ou seja, é muito importante, todo evangelizador conhecer a palavra. Ele vai sair pregando a palavra de Deus. É importante que as pessoas podem fazer perguntas e é importante nós sabermos responder. Então, conhecimento da Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos ser obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Não podemos ser aqueles leitores que só ficam no Salmo 23, Salmo 91. Não, nós temos que amar, nós fazemos propósito. Olha, eu vou ler todo o meu Novo Testamento, vou ler o Antigo Testamento, vou ler livros bons, para mim poder entender a mensagem de Deus. E qualquer que perguntar acerca da sua fé, você vai ter condições. Vida de oração e leitura da palavra de Deus. Duas fontes infinitamente importantes para quem quer fazer a obra de Deus. Preparar-se para responder às grandes questões da sociedade. Por que tantas religiões? Qual é a igreja certa? São perguntas que as pessoas fazem e nós devemos estar habilitados para responder sobre isso. Outra coisa extremamente importante. Esse nosso trabalho é um trabalho espiritual, nós já vimos isso atrás. Então, é um trabalho espiritual que envolve o reino de Deus, mas envolve também o reino de Satanás.
Então, por isso, nós devemos estar certos de uma coisa: o inimigo não vai estar satisfeito conosco. O inimigo não vai querer e vai fazer de tudo para que nós paramos de fazer aquilo. Lembrando que no passado nós éramos instrumentos do inimigo, nós fazíamos a vontade dele, mas agora nós, libertos dele, fazemos a vontade de Deus. Então o inimigo vai querer tanto nos tirar da presença de Deus, quanto impedir que nós sejamos usados por Deus. Por isso, então, nós devemos estar conscientes que há um inimigo. No livro de Efésios, fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Às vezes, se alguém se levantar contra você, se levantar contra a sua pregação, dentro da família, dentro do seu círculo de amigos, no ambiente social, levantes que podem ter, nós devemos olhar não as pessoas em si, o que está atrás dessa pessoa que querem motivá-las a prejudicar a pregação do Evangelho. E nós também devemos estar atentos, se o inimigo não quer agir na nossa mente, trazendo desânimo, trazendo qualquer outro sentimento que nos impede de ser cheio do Espírito Santo. Outra aqui muito importante, conhecer as armas que Deus coloca à nossa disposição. Então, falamos logo atrás, para não ignorar as ações do inimigo. Ele é poderoso? Ele é poderoso. Os demônios são poderosos, muito mais do que nós. Mas a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós temos promessas de Deus que garantem que eu nunca vou fazer obra sozinho, que o Senhor vai estar comigo. O Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós temos armas dadas por Deus. Nós temos a espada do Espírito, que é justamente o poder da palavra de Deus. Nós temos a unção de Deus, temos a graça de Deus, temos a proteção de Deus. Então nós devemos saber que nós temos armas para atacar o reino, autoridade espiritual. Quando o inimigo diz que determinada cidade é dele, que determinada pessoa é dele, pela autoridade de Deus nós decretamos que a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Então é bom conhecer, nunca iremos sozinhos, há um poder que está sobre nós para a pregação do Evangelho. Conhecer as classes de pessoas, isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso é que na sociedade há vários tipos de pessoas com vários perfis. Tem a pessoa que está sob depressão, tem a pessoa que está sedenta da mensagem de salvação, tem pessoas que não têm mais esperança de nada, já está desenganado de tudo. Tem pessoas que duvidam de tudo, não acreditam em nada. Tem os que não querem ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos saber que nós vamos deparar com esses tipos de pessoas e pedir o que? Sabedoria de Deus, para saber agir com cada uma dessas, que tem as suas dificuldades e impedimentos, mas que o Senhor nos dá sabedoria. Nós somos testemunhas de que somos um milagre de Deus. Tínhamos tudo para não estar, mas estamos na casa do Senhor. Então é muito importante nós termos esse conhecimento de pessoas que o Senhor vai colocar e ter a palavra apropriada para cada uma dessas pessoas. Amém? Vamos agora para o nosso próximo tópico. A preparação da igreja. Vimos que existe a preparação pessoal de cada pessoa que vai evangelizar. Algumas virtudes, Nós vimos ali muito importante o bom testemunho, ser uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que confia nas promessas da palavra de Deus. E agora nós vamos ver não sobre pessoas, mas sobre a igreja, O corpo da igreja como um todo. Como a igreja se prepara para ser uma bênção na evangelização. Primeiro nós vamos ver uma coisa muito importante, que nós temos o exemplo da igreja primitiva do livro de Atos. Ali nós vamos ver que toda a igreja, não era só os apóstolos, mas toda a igreja estava envolvida na obra de evangelização. Pessoas oravam para que Deus salvasse pessoas. Então é muito importante nós sabermos que a obra de evangelismo não é só para obreiro, é um trabalho que envolve a todos. E o muitíssimo importante, quem é obreiro aqui que está me escutando, ou vai me escutar futuramente através desse vídeo, Deus abençoe que seja divulgado para muitos lugares, é muito importante saber e ter o ministério envolvido na obra de evangelização. É extremamente importante, é muito triste quando a igreja tem um trabalho tão importante desse e nenhum obreiro vai. A liderança
É importante participar desse trabalho. Por mais que um pastor esteja envolvido em suas muitas atividades, ele deve programar a sua vida de maneira que ele esteja na linha de frente como exemplo e como estímulo nesse trabalho de evangelização. Vemos aí na letra A, né, que todos pregavam o evangelho. E vimos um versículo importante em Atos capítulo 2, versículo 14, que diz que então se levantou Pedro com os 11 apóstolos. Estavam envolvidos nesse trabalho de evangelização junto com a igreja. É muito importante, então, o bom exemplo começar de cima, né? E aí sim, agora nós vamos para a particularidade, o dever de cada cristão. Primeiro, vamos ver aqui quais são os deveres dos cristãos com relação à obra de evangelização. Primeiro, cada um ou cada cristão deve ser levado a reconhecer que a obra de evangelização é uma obrigação de todos. Não precisa de consagração. Qualquer crente, né, ele é habilitado pelo Senhor a pregar. Primeiro, porque cada crente, independente do cargo que tenha, ele se tornou crente porque obteve salvação e o perdão de Deus. Já é um testemunho. Ele já tem um testemunho para contar para a sociedade. E esse crente que conhece a palavra de Deus, que se encheu, ele então vai ser um instrumento de Deus para fazer esse trabalho. Então, cada cristão deve ser levado a reconhecer que a obra de evangelização pertence a todos. Outra coisa muito importante é que cada cristão deve estar consciente de que a sua obra, suas ocupações, tudo que envolve a sua vida, faz parte da vocação de Deus. Ou seja, você pode usar, a partir do momento que aceitou a Cristo, é um membro da igreja, quer fazer a obra de Deus, é importante cada crente saber que a nossa vida agora não é só os nossos projetos pessoais. Nós nos juntamos com Deus e agora, nessa junção, eu alio os meus sonhos com os sonhos de Deus e peço a direção de Deus para, Senhor, usa a minha vida. Usa o local que eu moro, usa o local que eu trabalho, me usa no local em que eu me desloco, em todos os ambientes, Senhor, que eu seja um instrumento de Deus. É importante o crente saber que a vida dele não tem limitações. Na igreja eu sou crente e lá fora outra coisa. Não. Toda a minha vida. Eu sou crente, eu sou cristão, eu dou fruto na minha igreja, fora da minha igreja, na minha casa, na minha vizinhança, nas minhas diversões, aonde eu vou. O Senhor nos usa ali como instrumento de Deus. E por isso eles devem considerar a vida deles como parte do plano de Deus. Né? Todos esses aspectos da minha vida aí, Deus vai me usar. Lembrar sempre da sua dependência de Cristo. Lá Jesus falou uma coisa em João capítulo 16, né? 25, se eu não me engano, sem mim nada podeis fazer. Então a obra de Deus, eu falei atrás, não se faz com boa vontade. A obra de Deus se faz pela motivação do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, nunca por minha sabedoria. Tudo que nós vamos fazer é na dependência do Espírito Santo. Inclusive foi o próprio Jesus que nos deixou o exemplo. Quando ele passava noites em oração, sempre Jesus deixou claro que o que ele fazia era pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver aqui sobre as condições da igreja, como a igreja deve estar para poder fazer esse trabalho. Primeiro, ela deve ter zelo e unção nos ministros e membros. Todos eles, aí nós já vimos, né? Tanto os ministros como os membros da igreja, todos eles, dependendo da direção do Espírito Santo. Nunca podemos esquecer da igreja de Atos. Os irmãos veem que tudo que eles faziam, eles oravam, pediam direção. Se era para escolher um líder, pedia a direção de Deus. Quem mandava naquela igreja, quem dirigia aquela igreja era Deus através do Espírito Santo. Hoje é da mesma forma, né? A igreja deve depender da direção do Espírito Santo e nas suas mensagens sempre deve ser centralizada na morte e ressurreição de Jesus, né? E também no que espera os salvos, a vida futura com Jesus. Então a igreja deve conhecer muito, estar bem balizada, as suas mensagens devem ser centradas na palavra de Deus. Sabemos que hoje tem vários tipos de mensagens, poucas delas voltadas para a palavra de Deus. Muitas voltadas, né, para aquela questão da nossa autoestima, para a prosperidade,
mas o centro da mensagem da igreja deve ser a palavra de Deus. A mensagem é sempre focada em Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua salvação, a necessidade de arrependimento, a necessidade de santificação e a esperança do crente, que é a vida eterna com Jesus Cristo. No nosso terceiro tópico agora, teremos 6 princípios a serem lembrados na obra de evangelização. Primeiro, aqui nós vamos ver então 5 informações que nós devemos ter no nosso coração, programar na nossa mente o que é importante ter quando nós formos realizar a obra de evangelismo. Primeiro, identificar-se como povo. Muitas pessoas, isso aconteceu muito no passado, via o mundo corrupto e qual que era a tendência dessa pessoa, com medo de perder a graça de Deus, com medo de ser levado pelo mundanismo. Muitas pessoas foram viver em mosteiros, viver isolado do mundo, ou se tinha amigos antes de se converter, depois de que se converteu, se isolou totalmente, como se fosse isso que o Senhor nos chamou. Não foi. O Senhor Jesus deixou claro que nós somos a luz do mundo, e uma luz não foi criada para ficar debaixo de uma cama, ela foi criada para colocar em lugares altos, iluminar a casa, iluminar o caminho. Por isso é inconcebível um cristão que vive isolado dos seus parentes, dos seus vizinhos e se dedicar a sua vida somente à igreja. Claro que é uma bênção muito grande, mas nós fomos chamados para ser luz do mundo. O meu vizinho, ele deve ouvir a minha voz, os meus amigos e no meu trabalho, todos devem ouvir a minha voz, o meu testemunho, e não devo me isolar como se nenhum deles fosse digno. Devemos lembrar do nosso passado. Nós não éramos dignos, mas o Senhor enviou alguém para nos evangelizar. O item 2, estabelecer ponto de partida de interesse mútuo. Uma das barreiras na evangelização é como começar a obra de evangelização. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Como é que eu vou ter os primeiros passos? A pessoa às vezes tem boa vontade, quer evangelizar, mas ele tem vergonha. Como é que eu vou começar? Muito importante nesse momento é observar a pessoa, procurar nos primeiros tratos ali, ver um assunto. Você pode começar a falar sobre o tempo, falar sobre os eventos que estão acontecendo, e na observação com essa pessoa, procurar ganhar um ponto de contato com ela. E nisso é muito importante. Enobrecer menos a nossa pessoa. Então, não falar só de nós mesmos, que nós agora somos isso, que agora nós temos aquilo, que a minha vida mudou, e querendo deixar claro para a pessoa que a minha vida é uma maravilha e que ele não tem nada ou não é nada. Isso é muito importante. Para angariar simpatia, a pessoa tem que saber que nós a apreciamos. A despeito do que seja aquela pessoa, pode ser um morador de rua, pode ser quem for, ele tem ali naquele momento, já que eu estou diante de um filho de Deus, uma pessoa criada por Deus, aquela pessoa tem que saber que ela é amada por mim, por Deus. Por isso eu vou tentar me aproximar daquela pessoa e ter pontos de afinidade. E é importante, então, durante esse trabalho, da nossa conversa que estamos tendo com aquela pessoa, observar muito o que ela diz, para que nós possamos ter a direção de Deus e falar exatamente o que aquela pessoa precisa. Dar o que a pessoa está pronta para receber. Muitas vezes, no evangelismo, as pessoas querem passar informação demais. Às vezes a pessoa nem conhece a palavra de Deus e ali naquele evangelismo começa de Gênesis, depois vai em todos os livros dos profetas, vai todo o Antigo Testamento, vai todo o livro do Evangelho, fala de escatologia, fala de doutrina do pecado, fala de muita coisa. E não é assim. Paulo diz na igreja de Coríntios que eles ainda, para Paulo, eram considerados crianças, não estavam preparados para receber muitas outras orientações da palavra de Deus, eles tinham que estar no fundamento. Da mesma forma, então nós devemos observar o nível de conhecimento que a pessoa tem da Bíblia. Tem pessoas que já leu a Bíblia várias vezes, então você já sabe que vai ser uma coisa mais aprofundada. Tem pessoas que nunca conheceram a Bíblia, então vai ser mensagens mais básicas. É muito importante
nós procurar estar sensível a perceber o que a pessoa conhece da palavra de Deus. Outra coisa extremamente importante, não criticar o ouvinte. Se há uma coisa que afasta uma pessoa de querer ouvir a palavra de Deus, é quando se fala mal da sua religião, se fala mal do caminho daquela pessoa, julgamos, condenamos e desclassificamos aquela pessoa. Isso faz com que aquela pessoa se feche e se depois vier um outro crente evangelizá-lo, ele não vai querer ouvir. Então é muito importante essa questão. Pregar o evangelho não é criticar nenhuma religião, não é falar mal do Papa, não é falar mal dos muçulmanos, não é falar mal dos hindus, né? Os líderes já morreram e tudo, mas o que vai fazer aquela pessoa se sentir atraída é não entrarmos nesse mérito para ficar condenando as suas religiões, mas mostrando como Jesus é, o que a palavra de Deus diz sobre a vida de cada homem, a transformação e o perdão que está disponível para todo aquele que crê, né? Então, Paulo, quando esteve no Areópago, lá em Coríntio, na Grécia, né, que ele viu aquele monte de altares e tinha um que estava sem nada, sem nenhuma estátua, estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo, quando foi pregar para eles, ele foi exatamente nisso, né? Porque ele viu, ele não foi falar mal daquelas religiões. Vamos ver aí que no tópico 5, não se desviar do propósito inicial, Paulo ele não falou mal da sua religião, mas uma outra coisa importante, ele, junto com a filósofos e sábios, podia, já que Paulo era altamente conhecedor, ele era um homem muito estudado, escolarizado, e então ele podia se servir ali para tentar, olha, para impressioná-los, eu vou mostrar para eles que eu conheço muito do que eles conhecem também. Paulo diz que não. Paulo diz na sua palavra, e quando eu fui ter convosco, eu não fui junto a vocês com palavras sábias, palavras de sabedoria do mundo, né? Eu vim com vocês proclamando Cristo. Então, para Paulo era Cristo. Então, nesse caso aqui no item 5, não se desviar do propósito inicial, é a gente ter claro que independente do nível social da pessoa, independente do nível intelectual da pessoa, não nos deixarmos levar pela vida que a pessoa já vive, porque ele tem tudo aquilo, conhecimento, riqueza, mas não tem Jesus. Então, não podemos desviar do nosso propósito. Nós viemos ou nós iremos àquele local falar de Jesus. Talvez vai ser a última pessoa que você verá, a última vez que você verá aquela pessoa. Por isso é importante aproveitar a sua oportunidade. Fale de Jesus. Não se impressione pela riqueza, pelo grau de intelectualidade, se ele é uma autoridade. Todos, independente do seu grau social, são almas dependentes de salvação. Tenho que pedir direção a Deus para dar o recado de Deus para aquela pessoa. E por fim, nós aqui temos o item 6, que é confrontar o indivíduo. Esse confronto, na verdade, ele não é uma coisa que envolve debate. Esse confronto nada mais é do que, ao terminar de fazer a exposição da palavra de Deus, você fazer o apelo, né? Você viu como Jesus é, você viu que a Bíblia diz que nós somos pecadores, você viu que a Bíblia diz que Deus perdoa o pecado, você viu também que o salário do pecado é a morte. Então, uma pessoa que morre no pecado, sem o perdão de Deus, ele vai para a eternidade sem salvação. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância, e todos que o receberem, a promessa de Jesus é a vida eterna. Diante disso, você quer tomar uma posição hoje diante de Deus, recebendo a Cristo como Salvador, já que sem Jesus você não tem salvação? É esse tipo de informação que é confrontar a pessoa que deve haver nas pregações no evangelismo pessoal. Fazer com que a pessoa saiba que ela tem que tomar uma posição diante da palavra de Deus, diante do que foi pregado. Entendeu? Meus queridos, um prazer. Estou fazendo pequenas aulas para que você tenha mais tempo para ouvir com atenção. Espero que Deus te abençoe. E se você precisar de qualquer orientação, qualquer informação, estamos lá no grupo. Deus te abençoe. Em nome